E hoje, tá? A parada é o seguinte, tá? O lance é o seguinte, tá? Praga International Chess Festival, tá? A gente vai ver a segunda rodada, obviamente. Mas, assim, torneiaço, tá? Super torneio. Meu, nessa oitava rodada, a gente vai ver essa partida do Wei, mas o Tom Gwen. E tem umas. Legal, tá? Eu não costumo ver a partida antes, mas essa aqui eu vi. E eu tava pensando, né? Eu falei, pô, trazer essa partida aqui pra galera. Que é o quê? Meu, o Wei já era uma confusão desde o lance 1. Eu acho isso muito legal, né? Ele jogou E4, o adversário dele jogou E5. O Tai Yuan sempre joga. Na maioria das vezes joga E5, tá? Eu fui dar uma olhada aqui nas outras partidas dele, ele jogou bastante E5, é claro que se a pessoa jogar D4 ele não vai jogar E5. Mas. Né, e até aqui, meu, parecia que ele ia embalar bem. Aqui. Ele jogou aqui a defesa dos dois cavalos, né, muitas vezes a estaria, né, correspondida dessa forma. Né, não necessariamente você tem que jogar bispo C5. Tem gente que joga D6, tem gente que joga bispo E7, bispo E7 é muito comum também. Né? E o Wei jogou aqui eles jogaram uma linha que é bem legal, bem confusa, né? Bem no estilo do Wei mesmo. Né? Jogou cavalo A5, isso aqui é muito natural, tá? Esse peão aqui tende a cair. Bispo B5, aí tem uma galera que joga C6 aqui, bispo tem C6, bispo D7. Jogou dama E2, né? Ligando aqui a dama com o bispo, né? Se capturar, toma, aí C6, aí toma. Tem uma continuidade de bagunça aqui. Jogou bispo E7. O Wei, ele tem uma característica muito boa, ele quer retomar o peão de cavalo. Ele tem uma característica muito boa, que é o que? O cara que tem menos rate que ele vai pra cima. Sabe? Tipo assim, ele tem aquela coisa, tipo, eu preciso ganhar isso aqui, eu vou fazer de tudo pra ganhar. Às vezes ele não se importa de jogar uma partida que é muito longa, ou... Né, tipo, às vezes ele fica até pior, mas, né, segue ali no ataque. Jogou cavalo D5, tomou em D7, dama D7, cavalo E5, né? Recapturou o peão ameaçando a dama, né? Com o tempo na dama. Jogou dama F5, ameaçando nada. Ameaçando o peão de C2. Ameaçando o peão de C2. D4, né? Defende o peão e apoia o cavalo. Cavalo B4, tenta forçar aqui uma entrada. E cavalo A3. Né? Vai jogar um C3, tem dama B5, rock, tem bastante lance acontecendo. Pros dois lados, tem uma galera que joga rock grande aqui, tá? Até o lance que ele jogou, mas tem uma galera que joga rock pequeno também. Rock pequeno também é aceitável, tá? Eu não sei se eu jogaria rock grande aqui não, tá? Eu adoro fazer rock grande, mas eu acho que esse dama B5 aqui parece ser bem chato de lidar, tem muita peça no ar, tem C3 aqui, né? C3 e quando você tira o cavalo dá uma B5 e o seu cavalo tá quase sem casa, tem meu cavalo pulando pra atacar o rei também, tem... Não sei se esse é o melhor lance não. Jogou bispo P3 aí, né? Defendeu o peão aqui de forma... Qualquer coisa que esse peão caia, ele já tá atacando o peão de A. Recuou um cavalo, cavalo C6, né? Cavalo captura cavalo. E aí C3. Agora defende o peão de forma definitiva. O Tai jogou bispo A3, B por A3. Aí aqui entra o problema que eu falei agora, né? Porque, por exemplo, ele vai fazer o rock, ele vai jogar a torre B1 e ele tá atacando o seu rei aqui bem forte. E né, a dama tá controlando o B5, mas em algum momento você vai ter que tirar a dama daqui. E aí até tem como manobrar a dama aqui, dama C4, dama A4. E
E olha aí o problema que o rei... Se o rei tivesse do outro lado, aqui tivesse aqui na ala do rei, eu acho que teria menos ataque, né? Não sei que ele jogasse um G4 aqui, mas eu acho que ele não faria isso. Jogou cavalo E7 e roque pequeno. E agora, torre B1, dama C4. E eu tô atacando o seu rei. Jogou torre HE8, né? Trouxe a torre pro centro. Jogou C4, hein? Vai mobilizar o centro, vai começar a explodir a ala do rei com... a ala da dama com os peões. Né? Isso aqui é um potencial de ataque, né? Isso aqui é bem comum, tá? Nesse tipo de posição. Esse peão dobrado aqui não... A ideia não é ganhar aqui por lances posicionais, a ideia é ganhar por ataque. Jogou dama E4, o Tai, e jogou D5. Né? E agora tem um potencial de ataque grande aqui. Tá caindo o peão lá, né? Jogou cavalo F5, mas se tomar o peão tem B6 e rei B7 e o bispo tá caindo, né? Eu não sei como você vai sobreviver a um C5 aqui, mas... Né, vai estourar todo o rei, mas aí vai abrir bastante linha, tá? Acho até viável, inclusive. Jogou torre A, E1. Aqui. Me ameaçando, não pode tirar o cavalo, mas ele quer tomar tudo aqui e manter o centro forte. H6 e H3. Passaram alguns lances, G6. A4. Vai tentar uma entrada aqui, torre E7 e torre C1. E agora está ameaçando aí uma continuação do ataque, né? Torre D, E8, torre C3, defendeu o bispo por aqui, né? Agora se tomar de cavalo ele vai tomar de torre, aí tem que tirar a dama e vai trocar as torres, né? Vai jogar a torre de 5, vai trocar lá tudo. Jogou dama D4, dama D2, dama por D2, bispo D2, abriu a coluna para a torre aqui, jogou torre E2 logo de imediato. Torre D1, defendeu, fechou a coluna, né? A sétima, né? Manteve ela fechada, vai jogar um rei F1 aqui em algum momento. Jogo H5. Eu achei esse avanço dele aqui na ala do rei muito lento. Né? Eu esperava que fosse um pouquinho mais agitado. Jogou rei F1, trouxe o rei para F1, cavalo D6. Né? Tá ameaçando aqui uma entrada aqui. Jogou torre C1, o Wei. O Wei é muito bom nesse tipo de lance, cara. De voltar as peças. Ele é um jogador bem completo. Não é um xadrez que eu admiro, que às vezes eu acho que ele deixa a desejar como um cara de 2.700, mas assim, ele é um jogador muito completo, assim. Consegue fazer tudo, sabe? Jogou torre C1 e B6, né? Eu jogaria A5 aqui imediatamente. Foi que o Ivo... eu nem tinha olhado a lista de lance, eu jogaria A5. E ele jogou A5, né? Já criando o ponto de contato. Eu jogaria A5 e depois jogaria A4. Tomava e jogaria A4 aqui. Eliminava todos os dois peões da ala da dama. Jogou rei D7, A3, né? Vai criar uma casa de apoio para o bispo. Porque o bispo E3 não é tão seguro assim, até porque em algum momento ele pode chegar aqui e capturar esse bispo, né? Jogar a torre por E3 aqui, se tiver algum tático, alguma coisa assim. Então você não pode ficar contando com isso. Voltou a torre aqui para cá e aí jogou AB6, CB6 e C5. Né? Agora, enfim, definindo aqui que vai começar a entrar aí. Jogou B por C5, torre C5, torre D4, e aí o Wei resolveu aqui de um jeito tático bem legal. Ele jogou torre C7, exclamadoce. Né? Jogou rei por C7 e aí tem bispo A5. E aí eu retomo a torre, né? E agora as minhas peças têm bem mais atividade. Eu tenho a 3, 5, 3, 4, eu tenho um peão a mais. Né? Tudo bem que não tá fácil de progredir a posição, mas, né? Tem um peão a mais, um peão a mais, um peão a mais. Né? Torre E4 jogou direto. Jogou torre D3, não vai trocar as torres, vai tentar uma entrada por aqui. Ou uma entrada aqui por C3, né? Acho que por C3 é melhor do que aqui, que o cavalo tá defendendo a casa lá. Torre A4. Bispo D2, né? Tacou o bispo. Cavalo C4. O Tai jogou de uma forma bem reativa sempre aos lances do I. Eu achei isso legal.
né? Sempre na hora de trocar aqui, na hora de abrir a diagonal, ele não teve... Ele não ficou, tipo, se contendo, né? Tem GM que às vezes fica se contendo, tipo, ele tem mais rage, talvez ele esteja melhor, mas, né, como é que eu vou fazer isso aqui? Jogou o bispo B4 aí, e A5 já, incomodando o bispo de cara. E o Wei jogou o bispo lá longe, jogou o bispo F8. Falou, tá lá embaixo. Cavalo D6, fechando a volta do bispo, se ele quiser ele troque o bispo, né? Não vai trocar, eu acho. O bispo tá valendo bastante. E tá defendendo indiretamente ou diretamente esse peão aqui de A várias vezes. Vai ameaçar descer aqui agora. Jogou cavalo E4, torre C2, né? Bispo, lembrando que o bispo tá defendendo o peão de A. Torre D4 ameaçou esse peão, não tem uma defesa clara, né? A não ser. Ele atacou aqui o cavalo, mas é pra ganhar alguns lances aqui, né? Mas acho que não tem uma boa defesa. Jogou cavalo G3, cheque, rei F2, cavalo F5. E aí ele meio que consegue aqui defender o peão de forma direta, né? Ele jogou G4 primeiro, conseguiu uma expansão bacana na ala do rei aqui, né? Desempacotar um pouco as coisas na ala do rei, jogou cavalo E7, torre C5. Lembrando aqui que tomar aqui é ruim, tá? Tá ainda no mesmo, né? Mas aí eu tenho o bispo E7. Bispo E7, torre C5, e aí eu ganharia uma peça. Tá? E até que... vou descer aqui e vou dar cheque. Cheque, eu tenho um rei E3. Contra-ataque com a torre, se você tomar o bispo, eu capturo a torre. E aí tem uma torre a mais, né? Então não pode tomar... Tem que tomar cuidado aí com a sequência dos lances. Né? Ele tomou de cavalo. Jogou torre D2, cheque. Rei E1. Torre D3, né? Continua ameaçando aqui o peão. O Wei jogou o bispo H6, vai tirar o bispo de lá e dar outra função pro bispo, né? Ameaçando o F4 talvez. Jogou rei E6. Lembrando que não podia tomar aqui antes, porque tem torre por D5, tá? Bispo E6 e rei E2. Agora não tem mais o torre cheque afastando o rei, que o bispo tá defendendo a casa, a diagonal. Jogou torre B3. E aqui eles começam a passar os lances aqui, cheque, né? Aqui começa alguns apuros de tempo, principalmente pro Tai, né? Mas o Wei conseguiu evoluir bastante a posição. Jogou o bispo D2 aqui, que o computador acha horrível. Né? Que tem um torre B3, mas esse final aqui não tá acontecendo grandes coisas, né? Jogou torre A2, né? Pra não dar um stop no avanço do peão. A5, F6, rei D3... Rei D7 e G5. Qual que é a ideia, né? O Tai tomou aqui. Ele vai jogar a torre por G6. E aí tá caindo os dois peões. Por isso que o G5 é um lance muito bom aqui, né? Um lance excelente. Porque ele consegue sacrificar um peão e ganhar dois. Né? Acho que aqui a ausência de tempo fez com que o Tai desse essa vacilada, né? Ele jogou esse rei D7 ali, mas esse rei D7 dá uma estragada na posição. Rei D7, G5, F por G5 e aí torre por G6. Tem cavalo F4, cheque. Jogou bispo F4, tomou, torre A3, cheque. Rei E2. Esses finais de torre são muito loucos, porque nunca dá pra saber se você tá ganho ou tá empatado. Ele jogou jogou A6, e aí ele mantém o peão aqui, e agora o que acontece? Quando você vir com o rei pra cá, eu vou dar um jeito de passar com o rei aqui por trás e capturar esse peão de rei, e eu vou avançar com esse peão. E até você ir lá capturar, né, você tem que ir e voltar com o rei pra cá pra receber, pra tentar defender esse final aqui. Isso sem trocar as torres. Que na maioria das vezes, se você ir lá trocar, se trocar todas as peças lá, esse peão dispara. E aí eu acabo ganhando, né? As brancas acabam ganhando. Então, jogou rei E7, torre B6, rei F7 e torre B7, cheque. E aí vai pôr o peão na sétima.
né, o que acaba complicando a posição mais ainda. O computador dá empatado, mas na hora de você defender esse final aqui, se você não calcular direito, que é até uma coisa que vai acontecer na partida, calcular, você precisa de tempo para calcular, entender a posição. É horrível de defender isso aqui, é um inferno, assim. As brancas não... As pretas precisam fazer muitas manobras inteligentes, tem uns ganhos de tempo no meio do caminho, é necessário fazer isso. E aí, rei E5, ele avançou com o rei aqui, não ia tirar o rei daqui, não, ia deixar o rei aqui. Rei D4 aqui vai tentar uma revolução aqui, sei lá o que ele quer fazer. Rei C4. E essas passeadinhas de rei, tá, que as pretas estão fazendo, são muitas formas também de chegar no peão. E não perder o peão de F. Né? Empurrou o rei para baixo, né? E o Ei consegue uma ideia aqui. Rei B2. Rei B2, torre A5, vamos lá. Aí tá chegando no final já a partida. Rei B2, torre A5, torre C7, cheque. Ele consegue uma forma de organizar isso aqui tudo, né? O que ele jogou rei D4 e afasta o rei, né? Ele jogou cheque, o que é uma coisa. E esses sinaizinhos que são meio complicados, né? Que ele tem que jogar rei B5 e ir atrás do peão, né? Deixa eu vir aqui, correr aqui e ficar aqui ameaçando tomar o peão. Né? A ameaça no xadrez muitas vezes é mais forte do que a execução do lance. Jogou rei B3, ele começa a subir com o rei. Né? Jogou rei E3, mas isso aqui não dá em nada. Rei B4 eu consigo fazer essa manobra aqui, ó, cheque. Jogou torre A1, e aí ele consegue o quê? Torre C3, rei D4, torre A3, não pode trocar as torres porque está promovendo o peão. Jogou torre B1 e rei A5. E agora ele não tem como evitar a promoção do peão. Aqui. Não tem como evitar a promoção do peão. E está defendendo o peão de F. O rei preto não consegue fazer nada. Não tem mais cheque. E essa partida mostra uma questão de cálculo mesmo, né? As passagens de rei, né? O que eu estou fazendo com o meu rei, né? Em vários momentos a gente precisa entender que o rei precisa ir lá para o outro lado, apoiar a torre. Essa formação aqui ela é bem conhecida do rei. O rei aqui nessa coluna, a torre tentando cortar o peão, e aí ele deu a oposição do rei da cheque. Aqui, exatamente nesse lance, né? O cheque dele defende o peão, corta a torre e defende o rei quando eu precisar. Então faz muitas coisas um único lance, né? E quando ele afasta o rei aqui em D4, né, quando a gente vai analisar isso aqui, né, ele precisa lembrar que, primeiro, ele precisava se apoiar, se aproximar do peão. E tentar defender esse peão ou capturar o peão de F. Né? Mas aí como que eu vou fazer isso aqui? Eu tenho que fazer todas essas ideias de uma vez? Tem que pensar aí com uma forma de viabilizar o plano todo, né, de como a gente vai fazer isso aqui. Então, no xadrez nós temos que ter muitas ideias ao mesmo tempo. Nós temos que entender essas ideias. Então a gente precisa dar como que a gente vai encostar, vai chegar nisso aqui, né? Esse torre C3 aqui é um padrão muito conhecido. Essa formação de peças aqui, né? Torre C3, porque vai passar para lá, vai defender o peão. Se não tiver um peão aqui, muitas vezes eu acredito que talvez o branco ganhe de qualquer forma, tá? Vamos fazer um teste aqui. Tomar aqui. Tá? Fazer um lance, jogar aqui, esse, aqui, eu de novo. Não, é que eu joguei a torre na casa errada, peraí. Que ela defende o peão, né? Tomei aqui. Muitas vezes, vamos supor aí, agora é minha vez. Agora aqui tá dando empatado, né? Eu ainda consigo executar o mesmo plano. Cheque. E aí rei 2, aqui tem a marcha do peão, né? Do peão preto. Mas e se eu jogasse torre B1, cai de novo no mesmo lance. É a mesma posição, só que sem um peão de F. E aí agora eu estou promovendo de qualquer forma. Vou promover primeiro. Mesmo que você marche aqui com o peão, tá? Tem até, não tem a opção de tomar, não. Tomar, ele rei toma, e quando você promove eu dou cheque e capturo o peão lá atrás. E o preto está ganho. Aqui, né, eu vou promover, tá?
E agora eu tenho dama 6, cheque, eu tenho torre A2, cheque, te empurrando pra lá. Dama E4, capturando a torre de B. Dama E4, cheque. Aí rei F1, cheque, lá. E tá ferrado de qualquer jeito, né? Eu consigo até trocar a torre pelo peão. E te dar mais só com a dama. Então a gente precisa entender certos padrões no xadrez para que servem os exercícios de tática. Porque na tática ou exercícios de finais, né? Estudar finais é sempre importante por isso. Entender esse padrãozinho aqui, que isso aqui é uma posição que, eu vou abandonar o peão. Como que você vai pensar que eu vou dar cheque, vou abandonar o peão e depois eu vou voltar com a torre? É natural, já vi muitos jogadores fazendo isso, tá? Cheque, aí ele tira o rei, aí volta com a torre. Não joga um torre A3 aqui por entender que, tipo, ele vai tomar o peão, ele vai acelerar isso aqui e vai passar direto, né? Espero que você tenha gostado do vídeo, curte, comenta, compartilha e até a próxima.